Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para fazermos algumas reflexões sobre o que somos, sobre as nossas necessidades. E o nosso assunto principal aqui, que vamos abordar agora, é de onde viemos, ok? Bem, para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem das nossas conversas, dos nossos assuntos aqui no nosso canal. Se inscrevam e dê o like. E vocês podem assistir outros vídeos aqui publicados. Tem alguns assuntos interessantes. Nós estamos atualmente fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou espírita, kardecista, e acredito sim na reencarnação. Embora eu não concorde com muita coisa que, assim, concordar plenamente, né, com as informações que os espíritos nos trazem ou nos trouxeram. Ok? Bem, gente, o assunto de agora, que vamos falar sobre nós, o que somos e de onde viemos. Entendemos por que, na atualidade, existem tantas ideias e pensamentos diferentes. Uns acreditam no preto, outros acreditam no branco, outros acreditam no amarelo e não quer mudar sua opinião. Não estou aqui para dizer que A, B, C ou D esteja certo ou errado, mas trazer uma reflexão para entendermos o porquê de certas coisas. Bem, todos sabemos, independente da religião que frequentamos ou que adotamos em nossas vidas, todas as religiões já têm uma visão, na atualidade, mais ampla do que vem a ser o espírito ou a alma. Cada um dá um nome que queira dar, embora tenha o mesmo significado, ou energia, porque a maioria dos seres humanos hoje já sabem, tem a certeza que existe alguma coisa além do corpo físico. Essa alguma coisa vai para algum lugar, ok? Então é essa alguma coisa que somos todos nós. O mais importante é essa alguma coisa, que na doutrina espírita definimos como espírito, ok? Então é essa alguma coisa que eu venho aqui falar nesse momento, de onde veio essa alguma coisa e o que é essa alguma coisa. Bem, no meio espírita denominamos como espíritos. Algumas religiões denominam como alma, alguns outros como essência divina, alguns outros como inteligência etérea. E tudo isso não deixa de ser a mesma coisa. Denominações diferentes para o mesmo objeto, por assim dizer. Mas nós estamos sempre buscando saber de onde viemos e por que estamos aqui, para onde iremos depois da morte do corpo físico. Isso é uma coisa que todos nós sabemos que vai ocorrer em dado momento. Cada um de nós vai sair desse corpo para habitar algum lugar, não é verdade? Algum ambiente que não seja material, claro. Alguns saem da vida
mais jovens, outros mais velhos e por aí vai. Então, meus irmãos, fica-se especulando, né, de onde viemos. E as pessoas aqui no planeta Terra, nós, os homens, ficam muito focados no passado da Terra, né? Dos nossos ancestrais. Quando, na verdade, não são nossos ancestrais. Isso é que é o mais interessante. Porque nós somos espíritos. E uma vez que espírito não produz espírito, então nós não temos ancestrais, por assim dizer. Nós temos somente um Criador, né? Um Pai que criou tudo e nos criou. Se formos querer buscar nossos ancestrais, nós vamos encontrar apenas um, que é Deus. Agora, as fases de convivência com a matéria, isso aí é outra coisa, certo? Então nós passamos, como energia que somos, por todas as transformações que nos cabem, que cabe à energia passar, ok? Então, como energia, nós habitamos os corpos brutos, ok? Sob forma de partículas e por aí vai. Habitamos todos os reinos, o reino que nós conhecemos na Terra, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e estamos atualmente no reino humanimal, do homem, né? Dos seres humanos. Isso são os reinos na Terra. Porém, existem planetas que os reinos são outros, ok? Existem diferentes formas de reinos, do qual desconhecemos. Porém, eles existem. Então, nós espíritos, alguns já passaram por diversos planetas. Nós já passamos por diversos planetas. A maioria já passou. Quem habita o planeta Terra na atualidade principalmente, já passou por diversos planetas, culturas, ambientes, moral, principalmente a moral, bem diferente da moral que existe no planeta Terra. A moral do planeta Terra, ela está intrinsecamente ligada, né, à matéria, querendo ou não, à necessidade do corpo físico impor uma determinada moral. Como posso explicar mais claramente para vocês? Por exemplo, aqui, o ser inteligente, o ser humano, para se reproduzir, procriar e aumentar a população, precisa de dois sexos opostos para, através de uma união de relação, unir a célula masculina com a célula feminina, claro. Então ali tem um princípio, né, da vida do ser vivo, humano, do corpo, para que o espírito possa habitá-lo. Então, se não houver essa união, né, do espermatozoide com o óvulo, a vida humana deixa de existir. Deixará de existir se em algum momento da vida aqui na Terra houver alguma impossibilidade, né, dessa união. Coisa que eu não acho que vai haver, né, essa possibilidade de ocorrer. Porque mesmo que um ser humano, que o homem ou a mulher, não transe para produzir, né, um ser humano, o laboratório já podem fazer isso. Já consegue, já tem equipamento suficiente para fazer isso acontecer em laboratório. Bem, então aqui na Terra, a moral, principalmente a respeito do sexo, é uma. Imagine vocês um planeta onde não há a necessidade, né, de existirem sexos diferentes para haver procriação. Vocês acham isso impossível? Bem, é claro que não é impossível.
Isso ocorre aqui no nosso planeta Terra. Tem os animais que são hermafroditas. Eles têm dentro deles os dois sexos. Esses animais, não dependem de outro outro ser, para formar um par e assim se reproduzirem. Alguns animais, como os caracóis, por exemplo, são hermafroditas. Se eu não me engano, o cavalo marinho também é. Eu não tenho certeza do cavalo marinho, mas eu acho que sim. E alguns outros. Então, gente, isso não é uma exclusividade de outro planeta. Os seres inteligentes daquele planeta se reproduzirem simplesmente pela vontade, ok? Ou pelas condições físicas daquele planeta. Pode acontecer que esses seres humanos em determinados planetas, em determinada época, se reproduzem sem ter a própria vontade. Pode acontecer. É por uma lei natural daquele planeta, que é a partir de uma determinada idade eles se reproduzam por uma necessidade fisiológica, biológica daquela organização física, ok? Agora imagine vocês, quem vai habitar um corpo desse, hermafrodita, num planeta que não seja o planeta Terra? É um espírito. Como será esse espírito? Diferente de nós, aqui da Terra? Com certeza não. Com toda certeza não. É uma energia com inteligência, com conhecimento do seu eu e de poder fazer escolhas. Assim, segundo a doutrina espírita, definiu o que vem a ser a humanidade. Foi definido dessa forma. Humanidade, todo ser que tem o conhecimento do seu eu e de poder fazer escolhas. Não depende do corpo físico, do seu formato, da sua biologia. Não. Ou seja, estamos falando do espírito. Estamos falando da energia. Estamos falando da centelha divina. Estamos falando da alma, da essência. Deem o nome que quiserem dar. Não, tudo é a mesma coisa. Ok? Então, esse espírito que habitou um planeta onde não há a necessidade de se formar em par para se reproduzirem, não quer dizer que sejam elevados moralmente, ok? Comparado à elevação moral do nosso planeta. Eles têm a moral deles completamente diferente da nossa. Mas supondo que esse espírito intelectualmente seja inferior à intelectualidade do planeta Terra na atualidade. Então esse espírito ele precisa progredir. Vamos supor que ele já tenha progredido o suficiente no planeta que ele habitava. E um planeta superior seria o planeta Terra. Estou dando exemplos. Isso são possibilidades, ok? Então ele vem habitar um planeta diferente do dele. Aqui ele vai aprender coisas que não aprendia naquele mundo. Vai aprender a depender, no mínimo, do seu semelhante. Para procriar, no mínimo. Para ele vai ser uma grande novidade, ok? Até a sensação do ato em si do sexo, ele desconhece. Então, quando ele chegar aqui no planeta Terra e conhecer essa sensação, que é a sensação do orgasmo, que é uma energia que nós emitimos nesse momento, que os cientistas estão querendo ainda descobrir, né, a potência dessa energia. Já falaram que dá para acender não sei quantas lâmpadas e por aí vai. Mas enfim, ele chega aqui no planeta Terra desconhecendo esse tipo de energia. Ao conhecê-la aqui na matéria, ele fica encantado, fica deslumbrado. Ok? Então a gente pode compreender isso quando vemos pessoas que elas têm um desequilíbrio muito grande na parte sexual. Certo? E elas se entregam. Se pudesse ficar 24 horas transando, né?
elas ficariam. Mas por que isso? Não é verdade? Isso é um defeito do espírito. Ele traz esse defeito, porque aqui no nosso planeta, isso tudo é considerado como pecado, como crime, por aí vai. Mas para esse espírito, por mais que você fale para ele isso ou aquilo, ele não vai entender. Ele ficou maravilhado, ele está entorpecido. Ele não vai entender. Ok? Só vai entender isso depois de muitas experiências, de nascer, morrer, renascer e aprender com o tempo. Com o tempo, somente o tempo. Que ele tem que equilibrar, controlar essas sensações e emoções. Ok? Então eu dei um exemplo apenas somente, a parte do sexo. Isso não quer dizer que todos aqueles que são desequilibrados nesse sentido aos nossos olhos, sejam eles todos tendo a sua primeira encarnação aqui. Não. Pode ser que já esteja na terceira, na quarta, na quinta, na 20ª encarnação, ainda não aprendeu. Mas a cada encarnação que ele tem, ele vai se desprendendo aos poucos. Ok? Então aí nós já vemos que existe uma possibilidade para explicar alguma coisa nesse sentido. E daí, com outras sensações também, a própria alimentação, supondo que o espírito tenha saído de um planeta onde sua alimentação é puramente energética, onde ele apenas, esse espírito nesse planeta que ele habita, só o fato de respirar ou transpirar pelos poros do seu corpo, ele se repõe energeticamente sem a necessidade de se alimentar. Ok? E vem para um planeta que lhe é superior, mesmo exemplo sempre. Aí vem para o planeta Terra, encontra aqui um corpo que tem a necessidade de se alimentar para manter o corpo. Pode acontecer duas hipóteses. Desse espírito encontrar um prazer que desconhecia, a sensação do prazer que dá no corpo, né? Depois que nos alimentamos. Ou pode acontecer dele achar uma coisa estranha e evitar, por assim dizer, de se alimentar. Então, ele se alimenta o necessário porque ele não gostou dessa sensação. É uma sensação que pode agradar alguns e desagradar a outros. Então, esse irmão vem para cá, ou ele exagera, né, de comer tudo que lhe aparece pela frente, ou ele evita comer tudo que lhe aparece pela frente. Então, esse irmão terá também que nascer, renascer, até aprender a lidar com isso. Ok? Vamos supor que outro espírito tenha vindo de um planeta onde não existe a desigualdade social, onde todos são iguais, financeiramente, monetariamente, fisicamente, tudo numa semelhança completa. Não estou falando de outros desequilíbrios que por acaso poderão haver, mas, no entanto, o equilíbrio financeiro seja normal. Então, esse espírito desconhece o poder da riqueza ou o sofrimento da pobreza. Ele desconhece. Então, por acaso, ele sai desse planeta, pelo mesmo motivo que os outros, para alcançar um degrau na escala evolutiva, e vem para o planeta Terra. Então, aqui, ele haverá de aprender a lidar com a riqueza, aprender a lidar com a miséria. Ok? Geralmente, a miséria e a fome é uma reação ao mau uso da riqueza. Geralmente, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas geralmente é. A pessoa vem, então, esse espírito nasce num planeta, que é o planeta Terra, e vê que ele pode se destacar sobre os demais. No planeta que ele habitava não havia essa possibilidade dele se achar superior a alguém, ao outro.
mas aqui sim existe. E daí ele se entrega a esse prazer de se sentir melhor, de se sentir poderoso. Ok? Então esse espírito vem para cá e faz mau uso do dinheiro. Precisará reencarnar diversas vezes até aprender, né, a usar corretamente, com equilíbrio, a fortuna que lhe foi dada. Então ele virá rico e pobre, miserável, por aí vai, dependendo do seu modo de lidar com essa situação. E dessa forma, meus irmãos, milhares de processos ocorrem aqui no planeta Terra. Eu acho que o nosso planeta Terra é um planeta, né, dentro de todos os planetas que existem por aí. Muitos são semelhantes ao planeta Terra, claro, mas é maravilhoso na possibilidade que ele dá para milhares de espíritos, milhares, milhões de espíritos, chegarem a um denominador comum, onde aquele que veio de um planeta hermafrodita, conforme eu citei no início, aprenda a conviver com o outro, certo? Onde aquele que desconhecia o prazer do sexo, aprenda a lidar com esse prazer com equilíbrio. Onde aquele que desconhece a superioridade humana, que o poder do dinheiro lhe dá, aprenda a dominar esse impulso de se sentir superior a alguém. Olha que escola maravilhosa é o planeta Terra. Eu acho que o nosso planeta está saindo dessa fase, segundo a doutrina espírita, de prova e expiação, para se tornar um planeta de regeneração. Mas vai levar muitos anos para que ele saia dessa fase, porque essa fase que estamos vivendo na atualidade, ela auxilia um número infinito de espíritos que vêm de outros planetas para que aprenderem a se unirem, porque tinham propostas, não por culpa deles, pelas experiências anteriores que tiveram. Eu estou falando de nós passamos por experiências bem diferentes uns dos outros, aprendemos algumas coisas de onde viemos, outros aprenderam outras coisas de onde eles vieram. E com as suas experiências e aprendizados diferentes, nos unimos na Terra para como poderia dizer, nos ajudarmos com a experiência que tínhamos, passar para aqueles e aqueles passarem para nós a experiência que tiveram. Certo? Compartilharmos as coisas que aprendemos até agora. Eu acho que essa é a maior e a grandeza do planeta Terra, a maior proposta, né, que foi dada ao nosso planeta Terra, de unir essas almas tão diferentes, de gostos, de visões diferentes. Nós vemos muitas diferenças também. Eu falei muito da parte biológica, né, etc e tal. Mas temos as experiências que vivemos na parte espiritual muito interessantes. Nós observamos que existem pessoas que estão muito preocupadas, né, em vasculhar, em pesquisar o passado da Terra. O que aconteceu lá no passado, né? São espíritos que estão voltados para descobrir alguma coisa que eles acham que perderam e que não foi esclarecido até o momento. Mas por que será essa preocupação de alguns? Não são de todos, são de alguns que se entregam, que estudam, que querem catucar aquilo que lhes interessa. Eu não vejo isso como erro. Mas por que não todos pensam iguais?
Porque alguns outros querem saber exatamente de onde vieram, de qual planeta vieram, de onde vieram, né? Tem o nome que eles dão, que esse pessoal dá, né? Como é que... Fugiu a palavra agora, né? De qual organização galáctica eles pertenceram, alguma coisa nesse sentido. Estão preocupados em saber disso. Por quê? Porque alguns outros estão mais preocupados em contato com extraterrestres. Não é verdade? E outros não estão nem aí. Estão nem um pouquinho preocupados com isso. Porque alguns estão preocupados em descobrir a nossa essência, de onde viemos, né? O que somos. E outros não estão nem aí. Porque alguns estão preocupados em serem bons uns para com os outros, se dedicarem, ajudar, esclarecer, orientar, e tantos outros não estão nem aí. Não é verdade? Tudo isso, essa diferença de preferências, né, estão ligadas aos nossos passados, certo? Aquilo que vivemos no passado, aquilo de onde viemos, né? Então, basicamente, chegamos aqui na Terra e ainda temos um certo sentimento de alguma coisa que nos pertence, que precisamos descobrir o que é, né? A nossa essência, de onde eu vim, o que eu vim. Não especificamente a gente ter essa clareza, mas aquilo que buscamos fazer aqui na Terra, quando nos dedicamos nisso ou naquilo, já dá uma demonstração, assim, basicamente, que estamos querendo, sim, sabermos, né, do nosso passado e o que vivemos no passado. Agora, muitos acabam se perdendo nesse caminho, querendo vincular a sua vida do passado aos acontecimentos do passado da Terra, quando esse espírito provavelmente não viveu no planeta Terra há milhares de anos atrás, ou centenas, ou sei lá quanto tempo. Muito simples isso de explicar. Na época que Jesus Cristo esteve por aqui, o número da população humana, segundo alguns cálculos científicos, era de 360 milhões de habitantes no planeta Terra. Hoje nós estamos com um número que já ultrapassou a 8 bilhões de seres humanos. Ok? Então, de onde viemos? A maioria dos habitantes atuais não pertenciam ao planeta Terra há 2.000 anos atrás. Imagina 1 milhão de anos. Não é verdade? Aí falo que a Atlântida já existiu. Tudo bem, eu não estou dizendo que não tenha existido, nem estou afirmando que tenha existido. Só não encontraram os vestígios, né? Mas, enfim, as civilizações antigas eram mais inteligentes. Como mais inteligentes viviam dentro de pedras, cavernas. As pirâmides eram o quê? São o quê? Eles não viviam dentro das pirâmides, mas se você constrói um templo, uma pirâmide de pedra, as suas casas como é que são? Na época de Jesus, casas de pedras. Era inteligente tecnologicamente, conforme alguns afirmam. Não, a ciência era nada. Se fosse, teríamos vestígios de computadores, de notebooks enterrados, ou coisa muito mais avançada do que isso. E não temos. Aí o pessoal escava e encontra uma cidade perdida. Cidade de pedra. Porque seria altamente inteligente, telepático. Era inteligente, telepático e morava numa casa de pedra. Olha quanta contradição. Será que a gente não vai parar para ver e pensar? Vejo pessoas cientistas, pessoas que demonstram uma inteligência enorme e dizem que
nos séculos, a Terra já pertenceu a espíritos muito inteligentes de tecnologia. Cadê os vestígios? Não porque sabiam como montar pirâmide, sabiam como montar isso, como fazer aquilo. Tá, me mostra a tecnologia. Uma casa moderna, com equipamentos eletrônicos, isso é uma inteligência, isso é tecnologia. Não uma casa de pedras enterrada lá no meio do deserto, que escava, encontra uma cidade. Ah, tinha rede d'água, tinha rede disso, tá? Isso daí é tecnologia? Não, não é. Então os cientistas, muitas pessoas atualmente, estão perdidas querendo buscar seu passado, sem entender o porquê, que eu não vejo nem muita necessidade para isso, mas sim, uma certa necessidade existe, porque através do passado podemos ter uma ideia do futuro. Ok? Simplesmente para isso. Agora, as pessoas que são espíritos achar que reencarnam, vem reencarnando desde a época de Jesus, isso é impossível, minha gente. Isso é impossível. A maioria dos habitantes do planeta Terra, que somos nós, a maioria, se você pega 8 bilhões e tira 360 milhões, nós vamos ter o quê? 7 bilhões 640 milhões de espíritos que não estavam aqui na época de Jesus. Não estavam na Terra, nem perto da Terra. Nós estávamos alhures em outros planetas. Então, se hoje estamos aqui, tem um propósito, tem um motivo. É um motivo simples, a evolução. Que cada um de nós estamos, né, percorrendo. Só que o planeta Terra une todas essas diferenças até então que existiam entre nós. Se no meu planeta habitava um planeta onde os seres eram hermafroditas, hoje eu estou num planeta que não existe isso na raça humana. Não é verdade? Ora, se eu era de um planeta onde não existia desigualdade social, eu não sabia lidar com isso. Hoje estou num planeta onde existe, para que eu possa aprender a lidar com isso. Se eu vivia num planeta que não precisava me alimentar, hoje eu estou num planeta onde eu preciso alimentar o corpo para manter minha vida. E para alimentar meu corpo, eu preciso de quê? De trabalhar. Outro ponto de vista interessante, se num planeta que eu habitava, eu simplesmente recebia energia através dos poros do meu corpo ou da respiração, eu não precisava trabalhar, eu sobrevivia naturalmente. Então, não sei da necessidade de trabalhar, ok? Mas hoje, eu sei, estou num planeta que eu preciso me alimentar. E como fazer? Tenho que trabalhar para me sustentar. Olha quanta coisa esse planeta Terra está me dando, coisa que eu não tinha, de onde eu vim. E com tudo isso, todas as outras coisas. Com tudo isso, todas as outras coisas. Então, a maior finalidade do nosso lindo planeta Terra é juntar os diferentes. Certo? As diferenças. Porque uns ensinam e ao mesmo tempo que ensinam, aprendem também. Essa troca mútua de conhecimentos, de aspirações, de entendimento das coisas, de aceitação. Um aceita alguma coisa com facilidade, o outro já não aceita. Então, com quem está a verdade? Quem é o certo, quem é o errado? Ok? Então, nós temos aqui um guia. Eu acho que dos planetas, né, do universo que existem, eu acho que o único, não sei se é o único, mas com certeza são raros planetas onde seu responsável, seu governador, né, tenha se feito vivo
em carne e osso, para mostrar àqueles habitantes a forma correta de viver e de agir naquele planeta. Então, o nosso planeta Terra, comparado a muitos outros, é raro. O nosso mestre, Jesus Cristo, né, que é o nosso governador do planeta Terra, que é o responsável pelo planeta Terra, a responsabilidade dele é cuidar da planta, da árvore, dos animais? Não. É de orientar os seus habitantes, que somos nós. Então, o único planeta, ou se houve outro, desconheço, onde seu guia, seu governador, se fez vivo no meio dos seus habitantes para mostrar o melhor caminho. Isso ele fez há 2023 anos atrás. Eu não estava aqui com toda certeza. A probabilidade de eu estar aqui é pequena, embora exista. Certo? Mas ele deixou a mensagem para aqueles que moravam aqui naquela época, somente para aqueles 360 milhões de espíritos? Não. Ele deixou para aqueles e para aqueles que virão depois, que somos nós. Olha a grandeza do trabalho de Jesus. Nascer sob condições humanas naquela época, né? Mais difíceis que na atualidade, que por mais que o ser humano reclame, nós reclamamos, claro, de muitas coisas, mas Jesus veio numa época muito mais difícil, de tudo, de condição de vida, não é verdade? Por quê? Porque ele achou que seu sacrifício valeria a pena. Então nós, que chegamos agora no planeta Terra, e sabemos da história de Jesus, a coisa é tão profunda que a maioria dos seres que estão chegando, que chegaram há alguns anos, né, que já reencarnaram algumas vezes, mas que não faziam parte naquela época que Jesus estava aqui, mas esses que estão chegando até agora, se sentem tão próximos de Jesus, como eu me sinto, como você se sente, como se ele tivesse falado para nós há 2023 anos atrás. Olha a grandeza do trabalho desse cara. Toca a todos nós que estamos chegando aqui agora, que não o conhecíamos, que agora passamos a conhecê-lo. Não é verdade? Então, meus amigos, reflitam, vamos refletir. Eu, você, todos nós somos espíritos que viemos de mundos diferentes, aspirações diferentes, conhecimentos e experiências diferentes, gostos, prazeres diferentes, percepção da vida diferente. Estamos todos aqui diferentes, aprendendo a conviver com as diferenças. Então, esse planeta faz essa coisa tão grande e maravilhosa, que é unir os diferentes. Para que os diferentes, que somos todos nós, deixemos de sermos diferentes. Ok? Então, assim somos nós, essência, espírito, alma, dê o nome que quiserem dar, uma energia já com conhecimento do seu eu e de poder fazer escolha. Um diferente dos outros. Mas, como Jesus fala, é a unificação, né, das ideias, dos pensamentos, que vão nos fazer crescer. O partidarismo, não. Não devemos nos deixar levar pelo partidarismo, mas sim nos deixarmos levar pela união e pela grande proposta que Jesus nos deu, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. Não é verdade? Então, assim somos nós, gente. Todos que habitamos o planeta Terra, na sua maioria, espíritos vindos de planetas bem diferentes, mas que aqui é o local para nos aproximarmos e deixarmos essas diferenças para trás. Até a próxima. Obrigado.